Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Casos Reais. Hoje nós vamos falar do caso Emily Bradley. Mas antes de começar, eu quero dizer que hoje nós temos novidade no canal. Hoje eu estou trazendo um quadro novo que se chama Desaparecidos. E esse caso que eu vou trazer hoje para vocês é um caso que eu já vi há muito tempo e eu nunca consegui esquecer. É o caso de uma garota de 23 anos, a Amy Bradley, que estava viajando de férias com sua família. Eles estavam a bordo de um cruzeiro quando ela misteriosamente desapareceu. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você já se inscrever aí e deixar um like no comecinho do vídeo. E para você não perder nenhum vídeo, toda quarta-feira, toda sexta-feira tem vídeo novo. Então já deixa aí o like, se inscreve no canal, divulga e também segue a gente lá nas redes sociais. Tá bom? Então, vamos pro vídeo. Emily Bradley, ela tinha 23 anos, ela tinha acabado de se formar na faculdade e estava prestes a começar um novo emprego. Quando o seu pai, ele ganhou uma viagem no cruzeiro, era uma viagem de 7 dias, então eles resolveram levar toda a família. E quando eles foram convidar a Amy, ela relutou um pouco porque ela não gostava do mar aberto, ela nunca tinha feito uma viagem de cruzeiro. E aí o seu irmão, ele contou que já havia feito uma viagem, que foi muito legal, e a família conseguiu convencê-la a ir também. Então a Amy, ela resolveu ir para se divertir com a família. Então, no dia 21 de março de 1998, a família Bradley embarcaram a bordo do navio Royal Caribbean. Ele saiu do Porto Rico com destino a Curaçao. Na primeira noite, a família se divertiu bastante, parecia a viagem dos sonhos. Na terceira noite, houve um jantar tradicional dos cruzeiros, que é o jantar de gala, onde o comandante do navio participa juntamente ali com a tripulação e com os passageiros. Então, toda a família participou, eles vestiram roupas de gala e inclusive até foi tirada uma foto da Amy com o seu irmão antes do jantar. Depois do jantar, toda a família decidiu ir até o deck superior. Colocaram roupas mais despojadas e foram até lá. Por volta de 1 hora da manhã, o Ron e a Eva, eles decidiram ir para a cabine descansar. A Amy e o Brad, eles ficaram por lá mais um pouco e depois eles foram até a boate, porque eles haviam conhecido algumas pessoas e foram para lá dançar. Por volta de 3h30 da manhã, o Brad, ele decidiu voltar para a cabine. A Amy, ela continuou lá na boate e ela estava dançando com um dos membros da banda contratada do navio. E cerca de meia hora depois, ela então decidiu voltar para a cabine. Ao chegar lá, ela viu que o irmão ainda estava acordado, ele estava na varanda da cabine deles. E aí eles ficaram conversando um pouco e depois o Brad disse que ia deitar. A Amy disse que ia ficar ali sentada, apreciando a noite. O pai da Amy, então, ele acordou e viu que ela estava sentada lá na espreguiçadeira, então ela estava cochilando e ele não quis incomodá-la. Então ele voltou a dormir. Mas por volta de 6 horas da manhã, ele acordou novamente e viu que a Amy não estava mais lá. A princípio, ele não se preocupou, né? Ela poderia ter ido ao deck superior para fumar. Então, ele subiu até lá, mas ele não encontrou a Amy. Então, ele procurou ela em todas as áreas abertas do navio e durante 1 hora ele não conseguiu a encontrar. E isso ele já começou a ficar desesperado e ele entrou no quarto, a sua esposa ainda estava dormindo, ele estava em pânico e ele acordou ela dizendo que não estava encontrando a Amy. Às 7 horas da manhã, o navio ele tinha uma programação de atracar na ilha de Curaçao e todos os passageiros eles iriam descer para passar o dia ali na ilha. Então, os pais da Amy, eles foram correndo, eles foram desesperados falar com o capitão. Eles pediram para que o navio não atracasse, para que não permitisse que nenhum passageiro desembarcasse até que a Amy fosse encontrada. Ele pediu que fosse anunciado no microfone para que toda a tripulação pudesse ajudar a procurá-la, mas o capitão se negou a fazer isso. Ele disse que estava muito cedo, ele não queria incomodar os passageiros, ele disse que não queria atrapalhar a viagem das pessoas, que o navio ele tinha uma programação e a programação seria mantida. Os pais da Amy imploraram
para que eles não permitissem que ninguém desembarcasse, mas foram completamente ignorados. Depois que os passageiros desceram, né, alguns desceram, os oficiais do navio, eles fizeram uma busca, mas muito superficial, e nada foi encontrado. A família, então, foi avisada, né, que eles iriam partir para outro ponto de parada e que se a família quisesse continuar no navio ou então que permanecessem ali na ilha. E foi o que a família decidiu, permanecer na ilha. Eles estavam completamente desorientados, eles não sabiam mais o que fazer. Então eles foram até a embaixada americana solicitar ajuda. E aí o FBI, ele entrou no caso. Então a família pegou um voo para outro ponto onde o navio iria atracar, juntamente com o FBI. E chegando lá, eles conseguiram voltar ao navio e o FBI iniciou uma investigação. Um homem, ele procurou os pais da Amy para entregar um vídeo que ele havia gravado na boate, onde aparecia a Amy dançando com um homem chamado Alistair Douglas, que era conhecido como Yellow. Esse homem, ele era componente da banda que era contratada do navio. Também 2 mulheres procuraram os pais da Amy para contar que por volta de 5h30 da manhã elas viram o Alistair e a Amy pegarem o elevador que ia até o bar da boate do navio. Outra passageira também, chamada Elizabeth, ela já estava na boate e ela disse que viu quando a Amy entrou com o Alistair aumentou o som ali do bar da boate e ofereceu a ela uma bebida escura parecida com café. E como o barco nesse horário já estava atracando, essa mulher ela desceu para sua cabine para se arrumar, né, que ia descer ali na ilha de Curaçao. E quando ela saiu de lá, ela disse que a Amy e o Alistair, eles haviam permanecido lá no bar da boate. Diante dessas declarações, né, diante das imagens, então o FBI interrogou o Alistair Douglas. Ele negou que estivesse com a Amy durante aquela manhã. Ele disse que no horário que a Amy estava sendo procurada, ele estava na cabine dele dormindo. Ele negou ter participação no sumiço dela. Ele disse que não sabia nada sobre isso. Ele passou pelo teste do polígrafo, o resultado foi inconclusivo. E como o FBI não tinha nada que o ligasse ao desaparecimento, então ele foi liberado. Ele saiu do interrogatório muito sorridente, fazendo um sinal de positivo para os seus companheiros da banda. O Brad, ele contou que lembrou depois que quando estava procurando a Amy juntamente com o seu pai, o Alistair se aproximou dele e lamentou o desaparecimento da sua irmã. Mas logo depois o Brad lembrou que até então ninguém sabia do desaparecimento dela, que não havia sido anunciado, somente a família e alguns oficiais. E isso ficou muito suspeito, porque como é que ele saberia dessa informação? A Ivy, a mãe da Amy, também contou que durante o jantar de gala, ela lembrou que um garçom chamado Eduardo Cabrita, ele se aproximou da mesa, ele chamou a Amy pelo nome e ele convidou a Amy para descer até a ilha e ir até um bar. A Amy se recusou, disse que não queria ir e ele insistiu bastante. A Amy falou que não ia e ela disse que muitas pessoas tiravam fotos da Amy, que as pessoas tratavam ela muito bem, era uma coisa assim fora do normal. E ela ficou assustada, a Amy falou que estava com medo daquele garçom, com medo daquele movimento, daquele tratamento. Outro fato curioso que aconteceu é que as fotos que foram tiradas no jantar de gala, elas foram expostas em um quadro do lado de fora do restaurante para que as pessoas pudessem comprar. E todas as fotos que foram tiradas da Amy simplesmente desapareceram do quadro de forma misteriosa. Infelizmente, mesmo com o FBI nas investigações, não tiveram nenhum resultado, né? O navio, então, continuou a sua programação, seguiu viagem e os Bradleys, então, eles voltaram para casa. Um mês depois do desaparecimento da Amy, o pai e o irmão dela voltaram à ilha de Curaçao.
E eles levaram muitos panfletos e eles abordaram muitos turistas, eles também foram abordados por muita gente. Inclusive um taxista disse que no dia que o barco atracou, uma garota bateu no vidro do seu carro pedindo ajuda, perguntando onde tinha o telefone. E ele garante que essa garota era a Amy Bradley. O taxista então acabou indicando 3 lugares onde eles poderiam encontrar ela. Eles foram até esses 3 lugares, mas não encontraram nada. Eles estavam agora sem notícias nenhuma da Amy. E tudo mudou quando, em 1999, eles participaram de um programa de TV. Então, um homem ele contou que 5 meses após o desaparecimento da Amy, ele estava na ilha de Curaçao. E ele disse que viu a garota andando na praia juntamente com 2 homens. E a garota vinha na sua direção, parecia que queria lhe falar algo. E quando ela estava se aproximando, ela foi puxada por um dos homens. Ele também disse que ela tinha 2 tatuagens que eram semelhantes à da Amy. Ele disse que em maio de 1999, quando ele viu no programa de TV, ele teve certeza que aquela garota era a Amy. Esse homem, ele também reconheceu por foto o Alistair Douglas como um dos homens que estava com aquela garota, né, com a Amy ali na praia. E ele colaborou com o FBI, mas infelizmente não obtiveram nenhum resultado. O FBI ele não tinha autoridade para mais uma vez interrogar o Alistair Douglas, né? Só se as autoridades da ilha de Curaçao os convidassem para uma investigação, coisa que não aconteceu. Também no ano de 2002, um homem chamado Frank Jones, ele entrou em contato com a família, né, com os Bradleys. Ele disse que sabia onde a Amy estava. E aí ele falou que ele era um detetive particular, né? Então ele exigiu que a família lhe desse alguma quantia em dinheiro para uma operação de resgate. A família dos Bradleys então enviaram $210 mil, mas depois eles descobriram que era tudo uma fraude. Eles estavam sendo enganados. O homem então foi preso pelo FBI, ele admitiu e foi sentenciado a 5 anos de prisão e obrigado a devolver todo o valor recebido. Então, em maio de 2002, um ex-oficial da Marinha disse que esteve num hotel em 1999. E quando ele estava no bar do hotel, uma garota se aproximou dele e pediu ajuda, disse que o nome dela era Amy Bradley. E ele disse que para ela que tinha um navio atracado ali há poucos minutos, que ela poderia ir lá pedir ajuda, mas ela falou que não poderia sair dali. E quando alguns homens perceberam que ela estava conversando, eles simplesmente tiraram ela de lá. Ele disse que, como estava a serviço, ele acabou não contando nada para ninguém, não contou para a polícia, porque teve medo de ser punido pelo serviço militar, né, por estar em um bordel. Ele contou que, no momento, ele não sabia nada sobre a Amy Bradley até ele ver as notícias na TV e ele teve certeza que era ela. Então, o FBI localizou o hotel e foi até lá, enviou uma equipe até lá, mas já havia sido completamente queimado e pouco antes dos agentes da FBI chegarem. Também em 2005, uma mulher afirmou ter visto a Amy numa loja de departamento. Ela estava no banheiro e quando ela percebeu que a Amy foi colocada lá dentro por alguns homens que pareciam estar chamando sua atenção. E depois os homens saíram e ela se aproximou da mulher e a mulher disse que o seu nome era Amy Bradley. E ela disse que quando os homens perceberam que elas estavam conversando, um entrou e puxou ela. A mulher disse que foi então até a polícia, ela fez o retrato falado de um dos homens, ela fez o retrato falado da Amy, mas infelizmente também não deu em nada. Também a família recebeu um e-mail, e nesse e-mail haviam fotos de uma mulher que era muito semelhante a Amy. Esse e-mail era de um site de prostituição. A família entregou as fotos ao FBI e um dos especialistas ele fez alguns testes e ele afirma que ali naquela foto é a Amy Bradley. Essa então foi a última informação que a família teve sobre a Amy, a suposta Amy, né? A Amy Bradley, ela já está desaparecida há 23 anos. Hoje ela teria 46 anos. O caso ele continua em aberto, o FBI continua investigando.
a família não perdeu esperanças de encontrá-la, né? Uma filha querida e uma irmã amorosa. Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima. E se inscreve no canal e deixa um like aí pra gente. Até mais.